Então, vamos lá. A aula hoje é de pontuação, uso das vírgulas. Então, para cada item, para cada regra, eu vou mostrar a você a aplicabilidade. Essa aula, ela tem teoria e exercícios, bem no nosso padrão, mas ela tem teoria, para cada regra, exercícios de fixação, frases de concursos, que eu trouxe aqui para você, que eu retirei da minha gramática, frases de concursos com as quais você vai treinar para aprender aquele determinado item da teoria. Então, eu começo com o primeiro tópico. Então, vamos lá, aí, as minhas redes sociais. Não deixe de me seguir no Instagram, no Facebook. Não deixe de assistir as minhas aulas gratuitas no meu canal do YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Começa agora. Pontuação. Vamos ao uso da vírgula. Primeiro conceito da aula sobre o uso da vírgula é... Vamos a ele. Vírgula. A vírgula indica a pausa de pequena duração. Importante. Constitui erro grave separar sujeito do verbo e verbo do complemento. Então, é a história do SVC. SVC, sujeito, verbo e complemento. Não se separa sujeito do verbo, nem verbo do seu complemento. E o que é complemento? Complemento aqui entenda como objeto direto, objeto indireto ou até predicativo, caso exista. Então, não se separa o sujeito do verbo, o verbo do objeto, nem o verbo do predicativo por vírgula. Tudo bem? Então, esse é o primeiro conceito da aula. E tem sido inúmeras as questões que só com esse conceito, só isso que você acabou de aprender, há inúmeras bancas que trabalham com essa pegadinha. É a pegadinha de separar sujeito de verbo, verbo de complemento. Então, para você ver a aplicabilidade disso, eu trouxe para você uma questão de concurso da banca VUNESP. Para quem não sabe, VUNESP é uma banca, é a banca que mais hoje no mercado elabora provas de concursos. Ela é a que mais tem provas de concursos aí disponíveis. A VUNESP, esse é um dos assuntos que a banca mais trabalha nas suas provas, pontuação. Então, são várias questões de pontuação, depois, se você quiser treinar mais, só dessa banca. E um dos conceitos que a banca trabalha muito nas provas é esse. Não se separa sujeito de verbo nem verbo de complemento. Vamos embora treinar? Ache aí a resposta. Vamos lá. No que se refere à pontuação, a frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa é: a banca quer a única que esteja correta. Letra A. Gostaria que você reduzisse um pouco a marcha. Essa vírgula está errada porque não se separa o verbo do objeto direto, quem reduz, reduz alguma coisa, do objeto direto por vírgula. Erro na letra A. Letra B, não estou pisando no acelerador como você pensa. Erro também nessa vírgula, não se separa o verbo do seu complemento por vírgula. Na letra C, por que você está dirigindo com tanta pressa? Não se separa o sujeito da sua locução verbal do seu verbo por vírgula. Erro também na letra C. Letra D, da próxima vez você poderia não correr tanto. Veja, essa vírgula também aqui está errada. Não se separa um verbo do outro. Isso aqui é uma locução verbal. Anote tudo, pegue todas as dicas da aula. Isso aqui é uma locução verbal. Esses verbos estão trabalhando juntos. Não se separam os verbos
da locução verbal, quando os verbos compõem uma locução verbal, não se deve separá-los por vírgula. Legal aí você perceber, antes da gente ir à resposta, repito, cada aula, cada explicação que eu dou aqui, cada alternativa que eu resolvo com você, eu estou te dando dica para você resolver outras questões de prova. A letra D, você já viu que está errada, mas você tem que saber por quê. Temos aqui uma locução verbal, são dois verbos. Eu tenho o verbo auxiliar, que é o poderia, e o verbo principal, que é o correr. Não se separa o auxiliar do principal por vírgula, porque eles compõem aí uma estrutura una, tá? Então, tá errado. Resposta, letra E. Você poderia dirigir mais devagar, meu amigo? É a única que está certa. E você vai ver agora que essa é uma das regras de uso da vírgula, que é a vírgula que antecede o vocativo. Meu amigo é o vocativo e deve vir isolado, portanto, por vírgula. Tudo bem? Vamos embora lá. Você está estudando pontuação, uso da vírgula. Você vai aprender nessa aula tudo que você tem que saber de vírgula. Começamos, então, agora pela proibição. Você entendeu que eu não posso separar sujeito de verbo, nem verbo de complemento, verbo de objeto, por vírgula. Agora, vamos às regras. Então, começamos pela proibição e agora nós vamos às regras. Primeira regra. Para cada regra, lembra? Treino. Eu vou treinar todas as regras com você. E eu estou na primeira regra. Vamos a ela, vamos lá. Regra número 1. A vírgula separa o aposto e o vocativo. Fabiana, vírgula. A secretária do curso, vírgula, ligou e deixou um recado. A secretária do curso está entre vírgulas, por quê? Porque é o aposto. E o que é aposto? Aposto é um termo que explica o outro antecedente. Então, secretária está explicando Fabiana. Aposto, isolado entre vírgulas. Número 2, Chapuri, vírgula. Importante município a 150 quilômetros da capital do Acre, vírgula, Rio Branco, vírgula, foi o principal cenário de atuação de Chico Mendes. O que é importante você perceber aí nessa segunda frase? Perceba que nós temos dois apostos. Essa frase é ótima para você entender o que é aposto. Aposto é um substantivo que explica um outro substantivo. Vou repetir. O aposto, e você já viu isso comigo lá na aula de análise sintática, o aposto, ele tem uma base sempre substantiva. Ele pode ser até um pronome, mas ele vai ser um pronome no lugar do substantivo. Dria, por que você está falando isso com tanta ênfase? Porque para você ter certeza de que é um aposto, para você ter certeza na questão de que você está diante de um aposto, você tem que sublinhar o substantivo. Se o núcleo for um substantivo, aí é um aposto. Então, você já sabe achar aposto? Vamos treinar? Na frase 2, nós temos dois apostos. O primeiro é, importante município, esse é o primeiro aposto. Ó, o aposto, ele é tudo isso, mas o núcleo dele é o substantivo município. Entendeu? Então, a base do aposto é uma base substantiva. Olha, município é o núcleo do aposto. Por que é um aposto? Porque é um substantivo que explica um outro substantivo. E por ser um aposto, vem entre vírgulas. Tudo bem? Tá comigo? Acompanhe meu raciocínio, porque daqui a pouquinho você vai ver o melhor e o pior disso aqui. Então, entenda desde a base, tá? Então, essa é a base, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar bem evidente essa vírgula, que ela não tá muito evidente. Pronto. Tá bom? Beleza. Qual é o outro aposto? O outro aposto é este aqui, ó, Rio Branco. É um aposto? É, por quê? Porque é um substantivo próprio, que explica um outro substantivo, que é capital. Capital do Acre, Rio Branco. Então, se eu tenho um substantivo que explica outro substantivo, então
eu tenho outro aposto. Por isso, os dois estão entre vírgulas. Entendeu? Raciocinando comigo. Um outro raciocínio que é importante você levar para a sua prova é: toda vez que você tiver na dúvida se você usou bem ou não as vírgulas no aposto, então vou repetir. Toda vez que você olhar para a frase e quiser ter certeza de que você usou bem as vírgulas, colocou as duas vírgulas nos lugares certos, a dica é simples, mas resolve sua vida. Retire o que está entre vírgulas e leia sem aquilo que está entre vírgulas. Então, retire essas informações que eu coloquei entre vírgulas e leia sem elas. Faria sentido a frase? Se eu retirar tudo que está entre vírgulas, essa frase fará sentido? Se fizer, então você terá usado bem as vírgulas. Faça o teste. Vamos lá. Ora, se eu retirar importante município a 150 quilômetros da capital do Acre, e se eu retirar Rio Branco, que são os dois apostos, eu vou entender muito bem o que está escrito. Ó, Chapuri foi o principal cenário de atuação de Chico Mendes. Isso significa que, se eu posso retirar da frase, se eu posso extrair o que está entre vírgulas da frase, isso significa que eu usei as vírgulas adequadamente. Então, certa assertiva. Isso resolve. Ajuda muito, tá? Bom, então, a regra número 1 fala: a vírgula separa o aposto, e você já sabe que aposto é um termo de núcleo substantivo que explica um outro substantivo antecedente, ou um pronome. E agora, você vai ver a vírgula no vocativo. Lembra o que é vocativo? Vocativo é o chamamento, a invocação. Então, vamos lá. Frase número 3. Muito bom dia, vírgula, senhora. Está com uma vírgula, por quê? Porque é o vocativo. Tudo bem? Então, resolvemos já a primeira regra. Agora vamos treinar. Uma das questões mais exploradas nas provas de concursos é essa que fala da vírgula no aposto. Por isso que eu estou explicando isso com tanto cuidado, que é para você resolver isso na sua vida. Você já sabe o que é aposto. E isso veio numa questão recente da banca VUNESP, em que a banca falava exatamente disso. O que a banca quer, vamos lá, é a vírgula do aposto. Resolva a questão para mim. Vai. VUNESP, a banca diz: na passagem, aí ela traz uma passagem, e aí ela fala: a vírgula é empregada porque a expressão o Hobbit especifica o sentido da informação anterior, que é mais amplo, clássico de J.R.R. Tolkien. Então, vou repetir. Aprenda isso comigo. O que a banca está falando? O que a VUNESP está falando na questão? Ela está dizendo, em outras palavras, que essa vírgula que veio aqui na frase do enunciado é a vírgula do aposto. Você consegue identificar o aposto? Por que essa vírgula isola o aposto nessa passagem? Cadê o aposto? Mas, vou além, vou te perguntar. Sublinhe aí para mim agora o aposto e o termo, o núcleo do aposto e o termo que esse aposto está especificando no texto. A banca já falou, é fácil. Cadê o aposto? Então, o aposto é o Hobbit. Aposto, você está vendo aí, é um termo de núcleo substantivo, e ele é um núcleo substantivo, que especifica um outro substantivo. Qual é o outro substantivo que ele está explicitando, explicando? É esse aqui, o clássico. Clássico aqui é um substantivo, ó, esse o é um artigo. O artigo, ele tem esse poder de transformar adjetivos em substantivos. Então, com o pé no chão, você vai dizer: entendi a questão, Adriana. Ela está dizendo que isso aqui é um aposto, e é um aposto por quê? Porque é um substantivo que especifica um outro substantivo.
um outro substantivo nuclear que veio antes dele. Pegou? Entendeu? Pronto! Agora é só você achar uma assertiva que traga a mesma estrutura. Um substantivo que explique um outro substantivo. Ou um pronome, pode ser pronome, porque o pronome também faz o papel do substantivo, não esqueça isso, atenção ao raciocínio. Pode ser um pronome que se refira a um outro pronome ou a um outro substantivo antecedente. Vai, vamos matar a questão. Vamos lá. A resposta é letra C. Não é assim que vocês fazem, você e a mamãe, quando blá, 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 blá. Olha aqui, você e a mamãe são termos de núcleos substantivos ou pronomes que estão explicando um outro substantivo ou pronome. Entendeu o raciocínio aqui comigo? Tá raciocinando aqui comigo? Foi? Então, olha só, você e a mamãe, isso é aposto, por quê? Porque é um núcleo, tem sempre como núcleo o aposto, não esqueça, é um termo de natureza substantiva que explica um outro substantivo antecedente. E quando se fala que ele é um substantivo, não esqueça, ele pode ser um substantivo ou um pronome, que é o caso aí, você é um pronome de tratamento, mas é um pronome substantivo. Dri, como assim pronome substantivo? Ele está no lugar do substantivo, ele está até paralelo aqui, ao lado do substantivo. Então, o aposto pode ser um substantivo, pode ser um pronome também. Linda questão. Resposta letra C. Eu vou comentar rapidamente as outras alternativas, mas vai ser rapidamente mesmo, porque eu ainda não te ensinei o que vem nas outras alternativas. Mais para frente eu vou explicar tudo com muita calma, você vai aprender tudo que está nas outras alternativas. Por hora, é só anotar aí as vírgulas das outras alternativas. Na letra A, por que essas vírgulas? Essas vírgulas não são do aposto. Essas vírgulas estão aqui para isolar a conjunção. É uma conjunção deslocada. Conjunção deslocada. Você vai aprender já já que a conjunção deslocada deve vir entre vírgulas. Na letra B, esta vírgula não é a vírgula do aposto. Temos aqui uma oração adverbial antecipada, ou seja, ela foi deslocada do final do período lá para o início da frase, no início do período. Por isso não foi a letra B. Na letra C, já resolvemos. Era o aposto. Na letra D, eu tenho uma vírgula aqui que marca a anteposição, o deslocamento de um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial antecipado. A gente vai falar disso já já, tá? E na letra E assim é um advérbio deslocado. É um advérbio de modo. E você vai ver que essas vírgulas são opcionais. Ele é um advérbio, poderia vir sem vírgulas, mas veio com vírgulas. As vírgulas são facultativas. Então, entenda, a banca aí nem queria que você visse se estava certo ou errado. Ela só queria que você achasse a vírgula do aposto. Vem comigo, vamos crescendo nessa aula. O que você aprendeu nessa aula? Você está aprendendo a primeira regra de uso das vírgulas. A vírgula separa o aposto e o vocativo. Você já sabe que vocativo é invocação, é um chamamento. E aposto é um termo que explica um outro, que especifica um outro. Foi o que a VUNESP fez, falou aí nessa questão. E aprendeu também que o núcleo do aposto pode ser um substantivo, pode ser um pronome substantivo. Tudo bem? Vamos embora para a regra 2? Está preparado para encarar mais uma? Vamos a mais uma regra. Vamos lá. Regra número 2. Aqui, essa regra é simples. Eu vou repetir, eu vou marcar, vou fazer o seguinte, ó, eu vou dividir essa regra em duas partes. A primeira parte, ó, vou usar numerais romanos, ó. A primeira parte é a vírgula das enumerações e a segunda parte é a vírgula das repetições, tá bom? Para você anotar aí cada uma dessas frases, vai. Então, vamos ver a primeira, ó. A vírgula separa as enumerações, ou seja, termos de mesma função. Preste atenção que eu tenho um monte de recado para dar para você. Primeiro recado eu vou dar agora dessa regra aí.
Quando a regra diz que as enumerações são termos de mesma função, entenda que função é o mesmo que função sintática. Ou seja, são termos de mesma função sintática. Termos que têm a mesma função sintática, que aparecem numa enumeração, devem vir isolados por vírgula. Vamos ver? Ó, frase número 4. Ele se mostrava simples, vírgula, atento, vírgula, correto, vírgula, sensível e digno. Então, qual é a justificativa das vírgulas? Antes de você me responder qual é a justificativa das vírgulas, eu vou falar sobre uma pegadinha de prova, uma questão de uma banca de alto nível aqui no Brasil, que você já deve ter ouvido falar, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Essa banca é, no português, a banca que arrepia mesmo. Ela vem sempre para destruir todos os conceitos mal organizados que nós trazemos dos estudos. A banca vai sempre ao ponto, sabe? Ela vai ao fraco, ao ponto fraco mesmo. E numa questão super danadinha, a banca perguntava assim. Então, vou perguntar a você aquilo que a banca perguntou na questão. Na frase 4, você vai dizer se a assertiva está certa ou errada, tá? Vem comigo, ó. Na frase 4, as vírgulas foram utilizadas para separar adjetivos. Certo ou errado? Vou repetir. As vírgulas foram utilizadas para separar adjetivos numa enumeração de adjetivos, ou seja, usaram-se as vírgulas porque temos aqui termos que são adjetivos. Na questão, o item estava errado. Ainda que sejam adjetivos, isso não é justificativa de uso da vírgula. Você está começando a entrar agora, eu acho que você vai começar a entrar, de fato, na aula. Justificativa para a vírgula será, em 99% dos casos, vou repetir, 99% dos casos, as vírgulas se justificam pela análise sintática e não pela classe gramatical. Classe gramatical não é justificativa para vírgula. Não é porque é um adjetivo que eu vou colocar vírgula. Adjetivo é classe gramatical. E eu acabei de falar que essa regra diz que os termos serão separados por vírgulas se vierem numa enumeração com a mesma função sintática e não a mesma classe gramatical. Está errado. A justificativa correta é: esses termos estão separados por vírgulas porque estão numa enumeração de predicativos do sujeito. Eles são núcleos do predicativo do sujeito. Isso sim é justificativa de vírgula. Está entrando no esquema. Você entendeu por que no início da aula eu falei que não daria mais para a gente continuar lá no passado dizendo que vírgula tem a ver com intuição, sexto sentido, que o que vai fazer você acertar as questões é saber análise sintática, porque é a análise sintática que justifica a vírgula. Dri, a ficha está caindo para mim, tá? Porque a primeira regra que você viu hoje foi o quê? Aposto e vocativo, isso é análise sintática. A segunda regra que você está vendo aqui é termos de mesma função sintática e não mesma classe gramatical. Entendeu o que eu quero dizer? Vamos embora para mais uma? Vai, agora você já aprendeu, vai. Frase número 5. Vamos pontuar? Vamos usar as vírgulas? O Brasil é o centro de origem do abacaxi, vírgula, do açaí, vírgula, do amendoim, vírgula, do cacau, vírgula, da castanha, vírgula, do cupuaçu, vírgula, do maracujá. Bom, vamos devagar. Qual é a justificativa do uso dessas vírgulas aí? Você já entendeu que esses termos fazem parte de uma enumeração. Então, é uma enumeração de termos de mesma função sintática. Aliás, qual é a função sintática? Aproveite aí para treinar. Qual é a função sintática deles? Ó, origem do abacaxi, do açaí, do amendoim, do cacau,
da castanha, do cupuaçu, do maracujá. Qual é a função sintática desses termos que estão aí enumerados? Eles se referem à origem, que é um substantivo, e eles têm um valor ativo. Eles são adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais. Então, você vai dizer, repita comigo, justificativa da vírgula. A vírgula separa termos numa enumeração que são adjuntos adnominais do substantivo origem. Origem do abacaxi, origem do açaí, origem do amendoim. Tudo bem? Beleza. Outra coisa que essa frase 5 vai te ensinar. Você está aprendendo um monte de coisa com essas frases simples aí. Uma outra coisa que você vai aprender com essa frase 5 é que antes do último elemento da enumeração, então toda vez que eu chegar ao fim da enumeração, não necessariamente eu terei que usar o E. Então, repita comigo. É possível, sim, usar a vírgula antes do último elemento da enumeração. Eu posso usar o E, eu posso usar a vírgula. A única coisa que acontece é que quando eu uso a vírgula, subentende-se que há outros elementos da enumeração que não foram citados. Vou repetir, com o uso da vírgula antes do último elemento da enumeração, subentende-se que a enumeração não termina aí, que há outros elementos não citados. E eu aproveito para falar que esse recurso de usar a vírgula antes do último elemento da enumeração é um recurso que é muito melhor na redação, por exemplo, do que usar o etc. Vou repetir. Não use o etc. na redação. É muito ruim. Embora seja a mesma coisa, é a mesma coisa. Colocar a vírgula antes do último elemento e colocar um etc., você está dizendo a mesma coisa. Mas mesmo sendo a mesma coisa, a sensação que o etc. dá para quem lê é uma sensação de vazio. A pessoa que lê fala assim, etc. Então, essa pessoa aqui que escreveu não sabe as coisas, denota para o seu leitor falta de conhecimento. Então, vai aí uma dica para você que redige. Se você não souber todos os elementos da enumeração, em vez de você colocar etc., que significa uma pobreza de conteúdo, você vai usar a vírgula antes do último elemento da enumeração e o efeito será o mesmo, tá bom? Eu vim aqui hoje te ensinar tudo de vírgula. E uma outra coisa que você está aprendendo na frase 5, então, ó, você já aprendeu duas coisas na frase 5. A primeira é, as vírgulas estão separando termos de uma enumeração, adjuntos adnominais. Você aprendeu que eu posso sim usar a vírgula antes do último elemento da enumeração, e não o E. Eu posso usar a vírgula no lugar do E, mas o que vai se subentender é que há outros elementos que não foram citados. E agora eu vou te ensinar mais uma coisa. Se você, no lugar dessa vírgula, se você quisesse, além dela, colocar um etc. no final, então vou repetir. Se eu colocasse etc. aqui, tá? Se eu colocasse etc. aqui, estaria errado? Não. É erro colocar etc? Já falei que não. Só que não convém numa redação de concurso público, porque você pode desanimar o examinador, mas não é erro, você pode terminar com etc. Se você terminar com etc., eu aproveito para te dar essa dica, anote aí. Toda vez que você terminar com etc., a vírgula, antes que você me pergunte se é erro colocar a vírgula antes do etc., não é erro, tá? Ela é facultativa. A vírgula, caso haja um etc., a vírgula é facultativa antes do etc. Mas o melhor é não usar. O melhor é não usar a vírgula antes do etc. Sabe por que o melhor é não usar? Porque o etc., ele já tem um E dentro dele. É uma forma abreviada de dizer e tantas outras coisas, né? Então, esse E do etc. já é um E. Se você vai usar a vírgula, para quê? Mas erro não é. Estou te ensinando a fazer questão de prova. Já vi várias questões aí em que se colocava a vírgula antes do etc. e não estava errado. Muita gente vai, mas eu ouvi dizer que está errado colocar a vírgula antes do... Não, erro não é. O ideal numa redação, num registro mais formal, é não usar. Aliás, o ideal é nem usar etc. Tudo bem, então, mas que está correto, está correto. Foi...
Está aprendendo tudo. O que você está aprendendo na regra 2? Você está aprendendo a usar as vírgulas nas enumerações, os termos de mesma função. Vamos agora à segunda parte da regra 2, que é essa tranquila. É o uso da vírgula para separar. Agora eu vou à segunda parte. Ó. Esses dois exemplos foram exemplos da primeira parte. Você já aprendeu. É o uso da vírgula nas enumerações, termos de mesma função sintática. Agora você vai aprender a segunda parte, que é o uso da vírgula para separar palavras repetidas. Palavras repetidas devem ser isoladas por vírgula. Tudo bem? Vambora? Vai! Frase 6. A garotada nadou, vírgula, nadou, vírgula, nadou e veio morrer na praia da ingratidão nacional. Tudo bem? Então, ó, nadou, nadou, nadou. Palavras repetidas. É só isso que você vai justificar na hora da questão. Se te perguntarem qual é a justificativa das vírgulas aí na frase 6, você vai dizer palavras repetidas, tá bom? Você está aprendendo o que hoje? Você está aprendendo mais do que usar as vírgulas. Você está aprendendo a explicar o uso delas. E você está aprendendo a resolver questões de concursos em que as bancas pedem que você justifique o uso das vírgulas. Essa aula ela é transmitida ao vivo, o que é ótimo, porque o professor, quando a aula é ao vivo, ele tem a oportunidade de interagir com os alunos e ajudar, inclusive, os alunos que vão assistir a aula gravada. Eu aproveito agora para responder a uma questão, a uma dúvida de um aluno aqui do chat, que está aqui participando da aula ao vivo. Ele me perguntou o seguinte... Ih, perdi. Meu Deus, já subiu a dúvida dele. Ah, pergunta ótima. Foi assim, lembrei. Dri, se eu colocar a vírgula antes do último elemento da enumeração, no lugar do e, isso significa mudança de sentido? Então, é uma dúvida que você que está assistindo essa aula pode ter. Dri, se eu colocar a vírgula antes do último elemento, e não o e. Então, se eu digo assim, ó, comprei banana, maçã, pera. Se eu colocar a vírgula antes do último elemento, no lugar do e, a troca da vírgula pelo e gera erro gramatical? Não. Gera mudança de sentido? Não. Eu até gostaria de dizer que sim, para você ficar feliz, mas não tem jeito, eu não estou aqui para fazer você feliz, estou aqui para você aprender. Houve uma questão recente de uma banca, você já deve ter ouvido falar, CESP-UNB. E a banca, ela veio com uma questão justamente assim. Ela é uma questão de reescritura, antes do último elemento da enumeração vinha uma vírgula, e vinha um e, e lá na assertiva, que era para marcar a assertiva que estivesse gramaticalmente correta e com o mesmo sentido, vinha uma vírgula. E aí a aluna questionou o gabarito da banca dizendo, Adriana, mas se lá havia o e embaixo havia vírgula, isso não é uma mudança de sentido? Porque, vou mostrar para você o raciocínio da aluna que tem toda a lógica, mas não dá para ir assim pensando na prova, que ela ia errar, ela errou a questão. O que ela pensou? Ela disse assim, ó, para mim havia uma mudança de sentido. Por quê? Porque quando você coloca a vírgula, significa que há outros elementos que não foram citados. Quando você usa o e, você fecha a enumeração ali. Isso é mudança de sentido? Não, isso não é mudança de sentido. Por que não é considerado e não foi considerado pelo CESP mudança de sentido? Porque você tem que entender o que é mudar o sentido. Vamos entender logo o que é mudar sentido. Mudar sentido significa dizer outra coisa. Dizer outra coisa. Quando a banca pergunta se a troca de uma forma pela outra mantém o sentido original, ela está querendo saber se a troca da vírgula pelo e mantém a informação original. Mantém. Mas é claro que mantém. Eu estou dizendo a mesma coisa. Tá, Adriana, mas é a mesma coisa por quê? O sentido maior foi respeitado. Porque, na verdade, não mudou aqui entre nós. De qualquer maneira, eu comprei maçã, pera e banana. Agora, não importa se eu coloquei o e ou a vírgula. Eu comprei isso daí.
Ou seja, por isso a banca não considerou mudança de sentido. Na verdade, subentende-se que o autor não quis fechar a enumeração ali, quando ele usou a vírgula. Mas isso não é mudança de sentido. Então, é igual, tá bem? Não é mudança de sentido, embora pareça. E eu tive que parar aqui a aula para falar sobre isso, porque eu sei que é uma dúvida recorrente e caiu numa prova, numa questão recente. Achei do caramba. As bancas hoje, elas arrepiam mesmo. Tá bom? Tranquilo. Vambora mais. Vambora. Vai. Então, Dri, quando eu troco a vírgula pelo E, ou o E pela vírgula antes do último elemento, não muda o sentido? Não. Não há erro gramatical? Não. O que que muda? Muda apenas a escolha do autor em não falar de todos os elementos, quando ele usa a vírgula. Não dizer que ali terminou a enumeração, ele não quer dizer que terminou, entendeu? Mas não é mudança de sentido, tá? Nem ênfase, também não é por causa de ênfase, não. Cuidado para não achar que tudo é ênfase. Ah, usou a vírgula porque quer enfatizar. Para! Não fique achando que tudo é ênfase. Não é ênfase quando você destaca um elemento em detrimento dos demais. Ele não está destacando pera. Então, não é ênfase. Cuidado com o que você vai falar por aí. Não é ênfase. Ele usou a vírgula ou E por uma questão estilística. Repita comigo, isso é estilo do autor, é desejo do autor, mas não é mudança de sentido. Tá aprendendo? Tá entendendo? Se acabou de aprender, repita comigo a regra número 2, que fala dos termos de mesma função e das palavras repetidas. Você hoje está aqui para ter uma aula inteira de vírgulas. Você vai aprender tudo que diz respeito à vírgula. Agora nós vamos para a regra número 3. Com ela eu vou fechar esse vídeo, tá? Então, vou fechar esse vídeo. São vários vídeos que você vai ter ao longo da aula. E com essa regra, que é tranquila, eu vou fechar esse vídeo. Vai. Regra 3. A vírgula marca a omissão da palavra. Ela marca a omissão, ou seja, a palavra omitida, a sua omissão será marcada por vírgula. Vamos ao primeiro exemplo. As paixões eram súbitas. As separações, vírgula, sem aviso. Então, vamos lá. Por que essa vírgula? Essa vírgula, ela está aqui para marcar a omissão do verbo. É como se eu dissesse, as separações eram sem aviso. Tudo bem? Tá comigo? Tá? Agora vamos lá. Qual é o nome disso? O que é omissão da palavra? O que você vê nas provas de concursos, além desse termo omissão, você vai ver a chamada elipse. Ou seja, anote aí, estamos falando da vírgula na elipse, que é a vírgula marcando a elipse, a omissão da palavra. Entenda aqui, omissão como elipse. Tá, então, tanto faz a banca chamar de omissão como a banca chamar de elipse? Tanto faz, tá bom? Vamos embora para a frase 8, vai. Bush inventou a guerra preventiva. Fidel, vírgula, a execução preventiva. Essa vírgula aqui está também marcando a elipse do verbo, que é o verbo inventou. É como se eu dissesse, Fidel inventou a execução preventiva, tá bom? Então, é a vírgula da elipse, é a vírgula da omissão, tá? E aí, eu preciso falar rapidamente, porque eu tô aqui para te ensinar tudo, para não deixar você com dúvida nenhuma. Tem gente que me fala assim, Dri, mas eu aprendi que o nome disso é zeugma. Zeugma é o mesmo que elipse? Nesse caso, tanto faz. Você poderia dizer elipse ou zeugma. O que é zeugma? Zeugma é uma elipse, é um tipo de elipse. Vou até escrever aqui para você. É elipse, só que é elipse de um termo que já foi mencionado anteriormente. Tá, então, não surte, fique numa boa, fique tranquilo. Tanto faz aí a banca dizer que é elipse do verbo,
quanto a banca dizer que é zeugma. Por quê? Por que poderia também chamar de zeugma? Porque esse termo aqui, que está omitido e que tem uma omissão marcada pela vírgula, ele já foi mencionado anteriormente, tá bom? Então, você também pode chamar de zeugma. Também, presta atenção, outro dia um aluno veio dizer para mim, Dri, putz, errei uma questão. A banca queria que eu justificasse a vírgula, era igualzinho essa questão aí. A banca queria que eu justificasse a vírgula, que eu marcasse a assertiva correta. E a correta era, a vírgula ocorreu pela elipse. E eu coloquei que não, porque isso não é elipse, isso é zeugma. O aluno errou a questão, porque ele disse que isso aí era zeugma. E não era elipse, só que zeugma é um tipo de elipse. Ou seja, zeugma é a omissão, é a elipse de um termo. O que é elipse? Elipse é omissão. Elipse vem de elidir, omitir. Então, tanto faz dizer zeugma, que é um termo mais específico, ou elipse, que é um termo mais geral. Entendeu? Porque senão você decora o negócio e acaba errando, porque decorou que zeugma é quando omite uma coisa que já apareceu. Tudo bem, mas isso é uma elipse, porque houve uma omissão. Tá bom? Tranquilo, tanto faz dizer aí elipse ou zeugma. Eu vou fechando esse vídeo. No próximo vídeo, então presta atenção, você não tem noção do que você vai aprender no próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai destruir as questões. Eu já adianto a você o que vem no próximo vídeo. Você vai entender o que eu tô falando. Só por uma história que eu vou contar no final desse vídeo aqui para você. Certa vez, estava eu entrando no transporte, no catamarã, morrendo de sono, indo da aula cedinho, cansada ali, sentada. E aí eu começo a escutar a conversa de dois rapazes ao meu lado. É aquilo, né? Você não quer escutar, mas você acaba escutando, né? Eu meio dormindo, meio acordada, aí eu escuto um rapaz dizer assim para o outro. A minha namorada, que mora em São Paulo, vai vir nesse fim de semana. Então, um rapaz falou isso pro colega. Ah, minha namorada, putz, a minha namorada que mora em São Paulo vai vir nesse fim de semana. Aí o colega que ouviu falou assim pra ele. Cara, aí foi o que eu acordei. Eu tava dormindo, de repente eu dei um pulo. Quase que eu me meti na história. Eu quis intervir, mas eu preferi não. Mas olha, eu fiquei nervosa, doida pra ajudar. O outro, o interlocutor, quando ouviu isso, a minha namorada que mora em São Paulo, o interlocutor virou-se para ele e falou assim, cara, tu não tem jeito mesmo. Você não tem jeito, você não aprende. Pô, achei que você estivesse gostando dessa garota. Aí o outro falou assim, mas eu gosto dela, eu amo. Aí a confusão, gente, olha, me deu uma vontade louca de parar tudo e falar assim, peraí, ele, quando falou a minha namorada que mora em São Paulo, aquilo ali era uma oração adjetiva explicativa e não restritiva. No próximo bloco você vai entender a intenção desse rapaz. Ele realmente tinha boas intenções. A oração era adjetiva explicativa. Só que quando ele falou, ele não pôde, claro, quando se fala, não dá para saber se é com vírgulas ou sem vírgulas. Só que a troca das vírgulas, a troca, a supressão ou a colocação das vírgulas gera total mudança de sentido. É isso que você vai aprender no próximo bloco. Roda a vinheta.